Ô Vamp, o que muito torcedor do Flamengo falava ontem, vão ser os alemães às 4 horas da tarde em Miami. O bicho pega às 4 horas da tarde em Miami. É muito calor. Eu tô aqui, eu sei o que eu tô falando. 4 horas da tarde aqui em Miami, de verdade, se tiver sol, é o calor que faz em Moça Bonita, em Bangu, no Campeonato Carioca, meio-dia. É de verdade, 4 horas da tarde aqui, é um sol equiparado ao que pega em Moça Bonita, que é um dos estádios mais quentes lá do Rio de Janeiro, meio-dia, 1 hora da tarde, ou seja, é muito quente. Você acha, Vamp, que isso pode ser um fator a favor do Flamengo além da torcida? Porque, com certeza, a torcida do Flamengo vai estar muito em maior número. Concordo com o Mauro. Tico, se você pegasse assim, o Flamengo vai para o Mundial de Clubes. Da primeira fase do Mundial de Clubes, poucas equipes se classificou com 2 rodadas. O Flamengo vai para a 3ª rodada já em primeiro do grupo. Se você pegar todos os outros grupos, até o grupo aí que estava o próprio Bayern de Munique, né? A gente botava o Bayern primeiro, mas esquecemos que tem o Benfica, também que é um campeão europeu, tem uma torcida enorme. Talvez até se o Flamengo pegasse o Benfica, talvez desse mais português do que alemão, né? Se você botar o Flamengo com a torcida que o Flamengo tem, os 40 milhões, para jogar o campeonato da Bundesliga, com o valor financeiro, a moeda, tudo, de 10 campeonatos, o Bayern de Munique seria favorito em uns 8. Né? Agora acabou mesmo de o Bayer Leverkusen ganhar um. Agora o Bayern de Munique vem e retomou de novo. Ter a bola. E o Flamengo está acostumado a jogar futebol. Vamos ver o que nos espera. Estou muito ansioso. A atmosfera está legal. O estádio vai estar lotado. Vou chamar o Rafinha para me dar algumas dicas, informações. Vamos nos preparar. O Flamengo foi muito bem. Terminou em primeiro no grupo. O Brasil tem ótimos times. Estamos vendo isso. Temos que nos recuperar. A fase de grupos é uma coisa. Agora é outra fase. O mata-mata. Sempre decisivo, né? Disse o Miller aí que vai até ligar para o Rafinha, né? Ele falando, o Rafinha que é muito amigo do Miller, jogaram por anos juntos, mas que também tem muitos amigos no Flamengo, né? Inclusive o Felipe Luiz. O treinador do Flamengo é muito amigo do Rafinha e também pode ligar para o Rafinha pedindo dicas sobre o Bayern de Munique. Já o técnico do Bayern, o Kompany, ele também falou sobre o duelo contra o Flamengo e ele disse o seguinte: era Flamengo ou Chelsea? Sabemos que será difícil. A gente vê o nível do futebol sul-americano, que realmente é muito alto. Não sei se é uma surpresa, mas se confirma agora nesse campeonato. Se fosse Flamengo ou Chelsea, eu não sei qual seria a diferença de nível de um time e do outro. Nós vamos nos preparar para esse jogo. É o que vou fazer nesse momento, né? Disse o Kompany. Agora, tem que chamar atenção, velho Vamp, que o Miriam deixou claro. Queremos sempre ter a bola, né? Esse é o estilo do Bayern de Munique. Bayern de Munique e Flamengo pelas 8ª de final. Torcedor do Flamengo já está ansioso para esse jogo. O Renato falou aí da concentração, dependendo do jogo, do adversário, né? A concentração vai lá para o teto, vai lá para cima e varia entre os jogos dessa Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo que deve entrar numa intensidade muito alta, imagino, contra o Bayern de Munique. E tentando analisar o Bayern, eu vi muita gente falando da temperatura, que pode ser um ponto fraco para o Bayern de Munique. Quais seriam os pontos fracos do Bayern de Munique? Você acha que tem um caminho que o Flamengo possa explorar contra o time alemão? Sobre a temperatura, Pedro, ontem até eu mandei um vídeo aí para as redes sociais no Mempan. O Flamengo estava treinando, eram 7h10, 7h15 da noite, e o sol estava lá ainda ardendo. O jogo vai ser às 4 da tarde aqui, né? Ou seja, todo ele vai ser disputado sob sol e calor. A não ser que o tempo mude. A previsão é de sol e calor domingo em Miami. Temperatura muito parecida com a daqui, lá
cidade litorânea, tem mar, mas é quente também. Rio de Janeiro também tem mar e é quente para burro no verão. Acho que o Flamengo vai ter que fazer o jogo dele à sua maneira. Se o Flamengo tentar jogar como o Botafogo fez com o PSG, acho que vai ser pior ainda. Primeiro, porque não sabe jogar assim, né? Segundo, então, partir desse plano seria um equívoco. Segundo, que você deixa a bola com o adversário, você vai se desgastar mais ainda, que você vai ficar correndo, marcando o tempo todo. O ideal é você tentar ter a bola. Então, o Flamengo acho que tem que partir sim para o duelo para ter a posse. Se vai conseguir ou não, é outra história. Vamos falar desse Flamengo, então. André Hernan, a gente estava já projetando aqui, né, a postura do Flamengo contra o Bayern de Munique. E a gente já imagina que é um Flamengo que vai manter a sua tradição, seu estilo de jogo, seu DNA, porque o Felipe Luiz gosta disso, já falou isso, e a torcida do Flamengo também gosta disso, e tem time para isso, né? Além mais do que isso, tem peças importantes para isso. Mas mantendo essa estratégia, se a gente imagina que ele possa fazer algumas mudanças, será que ele pode tirar uma Arrascaeta do time, por exemplo, para reforçar um meio de campo? Será que ele pode ir com o Bruno Henrique no lugar do Pedro? Bruno Henrique, que dá essa velocidade para o time, já foi assim, né? Quando no jogo contra o Chelsea ele foi decisivo, fez toda a diferença. E o Pedro ainda ganhando o ritmo de jogo. A gente falar dessa questão de ordem tática para a saída do Arrascaeta, né? Porque o Bayern de Munique é um time de muita intensidade, né? E aí você precisa ter jogadores com essa característica, principalmente para você desenvolver funções sem a bola, né? E aí você fala de um Arrascaeta que é um jogador brilhante, que é um jogador espetacular, com a posse de bola, com a bola parada e que é um cara que te resolve o jogo numa jogada. É jogador gênio, é jogador diferente, é craque. O Arrascaeta, para mim, é muito craque. Para você é o melhor 10 do futebol brasileiro? É o melhor 10 jogando no futebol brasileiro já há alguns anos. E é curioso como a gente fala na manutenção de um 10 ou não do Palmeiras por má fase, e a gente fala da manutenção ou não do 10 do Flamengo pela questão de ordem tática. Difícil tirar o De Arrascaeta do time naquela partida, mas o fato é que tem muita chance do De Arrascaeta não jogar, não começar jogando. E repetir a formação daqueles 37 minutos, 37 menos 9, 28 minutos do segundo tempo, que o Flamengo virou o jogo. O Henrique entrou no lugar do Arrascaeta aos 9 do segundo tempo. Aos 20, o jogo estava 2-1. Aos 9, quando entrou o Arrascaeta, estava 1-0 para o Chelsea. Aos 20, com o Bruno Henrique, estava 2-1. E como é que foi a formação que virou o jogo contra o Chelsea? Foi Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar e Jorginho, Gerson, Plata no meio e Luiz Araújo, Bruno Henrique na frente. Foi essa a formação que virou o jogo. A minha informação /análise é que esse time vai ser titular. Se tiver alteração, é na defesa. Por exemplo, Alexandre. Nas laterais, né? Me chama a atenção que ele usou duplas diferentes nessas partidas até agora dessa fase de grupos, né? Contra o Esperance, ele foi com Varela e Ayrton Lucas. Contra o Chelsea, ele até surpreendeu porque ele usou Ayrton Lucas ali pela esquerda com Varela também. E com o Wesley, na verdade. E contra o Los Angeles, Varela e Alexandro. Você imagina que ele vai com o Alexandro para ter uma consistência defensiva maior? Porque o Ayrton Lucas contra o Chelsea realmente me surpreendeu. E é um Flamengo que vai ter que pegar, né, esse meio de campo pela anda lateral, mas também de um meio de campo do Bayern, que além de ter um ataque muito poderoso, não sei se o Musiala volta, tá aí com questões físicas, mas você tem o Harry Kane, o Kimmich que dá esse passe, ele quando entrou ali no jogo contra o Benfica, como ele acha espaço, como ele é perigoso ali, você tem um meio muito construtor também.